gosto de ter assim nublado, fresquinho, mas daqui a pouco refresca. Então, cada Deus sabe o que faz, né? Daqui a pouco a gente quer outra coisa, que a natureza, né? Precisa de um solzinho, precisa de uma chuvinha. Ele sabe tudo na medida certa. Ele criou tudo, né? Glória a Deus por isso. Pessoal, nós vamos para a palavra de Deus. Vamos começar lá no livro de Provérbios 3, rapidinho, Provérbios 3. Lá no livro de Provérbios 3. Acharei? Sim ou não? Presta atenção direitinho que Deus está falando. Porque Deus, Ele fala com a gente através da palavra dele, pessoal. Entendeu? A palavra de Deus diz o seguinte: havendo Deus falado antigamente aos nossos pais através dos profetas, de sonhos, de visões e outras coisas mais, está lá no Hebreus, a gente não vai lá não, Hebreus capítulo 1. Nesses últimos dias, Deus nos fala pela palavra. Quando nós ouvimos ali a pregação ali, dentro daquela pregação ali, Deus está usando lá o pastor, né? Está usando a pastora, como a Bíblia diz que não só os vós que falará, mas é o Espírito do Pai que fala em vós. Deus vai usar lá o pastor, usar o pastor para falar com você. Aí você também tem que preparar o seu coração, como se fosse uma terra, né? A palavra de Deus diz no livro de Mateus que a palavra é uma semente. Não viu aquela que uma foi lançada lá na boa terra, a outra foi lançada no pedregais, a outra no meio dos espinhos, né? Dessa passagem. Então, o nosso coração é uma terra, e ali, vamos supor, é considerado como se fosse uma terra, aonde vai ser lançada a palavra de Deus, que é a semente, entendeu? Essa palavra, ela vai dar fruto no seu coração, principalmente o fruto da fé, que ela vem quando você ouve. A fé vem quando ouvir a palavra de Deus. Então, Jesus vai usar o pregador para lançar a semente, que é a palavra, e você tem que preparar o seu coração. Como que eu preparo? Sempre você ora a Deus: Deus, abre o entendimento do meu coração, como o Senhor fez com a Lídia, porque eu quero entender o que o Senhor está falando, que não adianta você ouvir e não entender, entendeu? Você tem que ouvir e entender. Por isso que aqui, às vezes, claro, a gente faz o possível para não acontecer isso, mas às vezes a gente já teve pessoas que falam: pastor, mas hoje foi bastante palavra, eu pude estender um pouquinho, a gente faz de tudo para não estender, mas também é por isso que eu não costumo pregar expresso. Não adianta você pregar já. Entenderam? Não, ninguém entendeu nada, sai do jeito que estava. Entendeu? Não adianta isso, tem que ter paciência para ensinar quem está ensinando, para quem está ouvindo entender direitinho. Foi assim que eu aprendi. Entendeu? Eu gosto muito de ouvir a palavra, pegar a Bíblia lá, minha Bíblia até marcada aqui. Mas eu gosto assim de sentar e ouvir de uma maneira que eu estou entendendo o que Deus está falando. Entendeu como é que funciona? Porque a semente caindo em boa terra, ela vai dar fruta, 30, 60, até 100. Entendeu? É quando você põe a semente. Pastor, como é que eu sei que a semente caiu em boa terra? Quando a palavra entrou em você de uma tal maneira que gerou uma fé, que você creu, você mudou de ideia. Você está entendendo? Como você mudou de ideia? Às vezes a gente está também tem horas na nossa vida, não é sempre, mas tem horas que a gente toma uma decisão errada, sai um pouquinho da palavra, a palavra de Deus, se tiver que te encaminhar novamente, Ele vai te mostrar, não vai por esse caminho não. A palavra de Deus diz que Ele é o Deus que nos ensina o que é útil. Ele está guiando a gente, Ele é um bom pastor, entendeu? Então, quando
O pastor vê que a ovelhinha está indo para um lado errado, está desgarrando o rebanho, o que ele faz? É o cajadinho, não é isso? Então, tudo isso a gente precisa entender o que Deus fala. Dentro do que é pregado, Deus vai falar uma coisa específica no seu coração. Você vai entender, então é isso aqui que Deus quer que eu faça? Entendi, então é isso aqui que Deus não quer que eu faça, ou Deus quer que eu creia mais, alguma coisa Ele vai falar com você. E aquilo ali que Deus falou, você tem que pegar e colocar em prática. Não é só pegar, não. A fé sem a obra é morta. Se eu só ouço, mas não falo nada. Outro dia eu estava explicando isso a Natasha. Eu estava falando com ela lá. Se Jesus, ele tinha fé e ele sabia que se ele falasse com aquela figueira, a figueira ia se secar. Mas não bastou ele apenas saber. Ele se dirigiu à figueira e deu uma ordem a ela. Entendeu? Aí a figueira se secou. Porque se ele só, eu tenho fé que essa figueira secaria, mas se ele não fizesse nada, não ia secar. Porque a fé sem a obra, ela é morta. Entendeu? Ele tinha fé, mas ele foi lá e executou a fé dele. Nunca mais nossa filha de ti. Aí a figueira se secou. Você tem que colocar a sua fé em prática. A sua fé tem que ser ativa. Entendeu? Eu fui na igreja, isso é glória a Deus, ou diferente. É duas coisas diferentes. Naquele dia da figueira, vamos botar um exemplo. Se você fosse Jesus, se você tivesse fé que aquela figueira se secaria. Você tem uma fé, uma convicção. Você está entendendo? Se eu falasse com aquela figueira, com certeza ela ia se secar. Você tem essa fé, mas você não falou. Então você tem fé, isso é a fé. Mas o que é crer? Crer é quando você concretiza a sua fé. Ele já acreditava, se ele falasse com a figueira, ia se secar, isso é fé. Mas ao crer é quando ele foi lá e concretizou isso. Ele chegou, disse à figueira, nunca mais nasça fruto de ti. Ele pegou e botou a fé dele em ação. Entendeu? Sim ou não? É como se fosse uma doença. Mas eu creio que Jesus já me... Eu acredito, eu tenho fé que Jesus já levou minhas doenças. Mas você já falou daquela doença? Se você não falar com ela em nome de Jesus, ela não vai sair. Em nome de Jesus, pelas feridas de Jesus, eu já fui sarado. Pega esse teu mal, sai do meu corpo. Aí você concretizou a sua fé. O nome de Jesus faz o negócio acontecer. O poder está no nome de Jesus. Então você usa ele crendo. Entendeu? Então, se eu venho na igreja, eu só ouço a palavra, mas saio daqui, eu não coloco ela em prática, eu estou tendo fé, mas eu não estou crendo. Diferente, tá vendo? Duas coisas diferentes. Então, Jesus disse que tudo é possível que crer. Diz que você dá fé, não precisa executar a fé. Está entendendo? Mais ou menos? Mas daqui a pouco você vai ver, eu creio em fé, como é que é? Tá, você não entendeu, depois o Espírito Santo veio vai explicar a vocês mesmo. Então, aqui no Provérbios 3, vamos lá. Provérbios 3. Deus abençoe o pessoal aí do Face aí, tá? Deus abençoe Dolores Alves, Deus abençoe sua vida. Acharam aí, pessoal? Talvez não esteja muito bom aí de ler agora, mas graças a Deus, Deus proveu uns irmãozinhos aí, e a lâmpada já até chegou. Amanhã a gente vai colocar a lâmpada aí, uma lâmpada grandona, vai calhar lá em cima da Bíblia. Glória a Deus. Achou aí, irmãozinho? Achou? Provérbios 3. Acharam aí, pessoal? Quem tiver dificuldade de achar, é só contar com o irmão Ronaldo ali atrás. O irmão Ronaldo resolve, em nome de Jesus. Então, lá no Provérbios 3, eu quando era obreira, eu ajudava muita gente a achar. Aí uma vez eu fui achar, o pastor falou assim, números, aí falou o número do livro, não sei se era números 14, um negócio assim que ele estava pregando lá. Aí eu fui lá ajudar o senhorzinho a achar. Aí ele, não, porque eu estou vendo, sabe onde ele estava procurando? No número da página aqui. No número da página, porque o pastor falou que era números. Aí ele estava procurando o número 14.
falei, não, senhor, o número é o nome do livro. Deixa eu achar o senhor. Era um senhorzinho. Aí ele começou a rir. O nome do livro, cara. Eu falei, Aí eu fui lá, achei. Aí mostrei para ele. Eu gostava. O senhorzinho, isso é legal. Aí ele fica, mas aonde? O que ele diz? E eu tinha uma paciência. Aí eu tratava o pessoal sempre com carinho, né? Naquela época eu usava sempre uma trancinha aqui de lado, botava meu uniformezinho. Aí quando eu saí de lá, o pessoal, cadê aquela irmã da trancinha? Ela era tão boazinha. Saí de lá não, porque eu estou lá até hoje, mas eu saí lá da igreja para vir para cá pregar, né? O pastor me mandou para cá. Aí o pessoal, mas cadê aquela irmã da trancinha? Ela era tão boazinha, daí já sabia. Lá no Provérbios 3, ele está falando o seguinte, vamos lá. Ele está dizendo assim, filho meu, não te esqueças da minha lei. Deus te chama de filho ou filha, né? Deixa eu te falar uma coisa. Ele está pedindo a você o seguinte, para você não se esquecer da minha lei. E o teu coração é para você fazer o quê, pessoal? Guarda os meus mandamentos. Pastor, o que é a lei do Senhor? O que é o mandamento do Senhor? Quando você vem para a igreja, você vai aprendendo através da palavra os mandamentos do Senhor, que não é pesado, não é ruim, no seu bem, entendeu? Eu quando vim lá do mundão lá, eu vivia lá de qualquer maneira. Hoje não. Hoje eu vivo guiado pelo que Deus fala comigo. Fabiana, não faz isso, ou faz isso. Entendeu? Você vai sendo guiado. Existem muitos mandamentos do Senhor. Honra teu pai e tua mãe. Você entendeu? A esposa, né? Que as esposas sejam submissas aos seus maridos. Maridos, honra sua esposa como um vaso mais frágil, né? Coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como um vaso mais frágil para não ser impedida as nossas orações, né? E outros mandamentos que Deus fala através da palavra dele, né? E ele está falando aqui, vamos lá. Porque, olha o que ele vai fazer com a gente, olha o que os mandamentos do Senhor faz, ó. Porque eles aumentarão o que, pessoal? Os teus dias. E te acrescentarão anos de vida, porque não adianta também você viver muito e viver sem paz. Você está entendendo? Ele vai te acrescentar anos de vida e paz. Deus quer que você viva bastante e em paz. Inclusive a palavra de Deus diz que Jesus chamou a gente para paz. Jesus não chamou você para você andar desesperado, tudo o Senhor dá errado, não é isso. Ele acabou de te chamar de quê? Você é filho de Deus. Qual o propósito que você tem na vida dos seus filhos? Você que tem filho. Você gostaria que ele andasse como? Todo rasgado, tudo desse errado para ele? Ele vivesse chorando pelos cantos? Irmão, é triste você ver um filho seu sofrendo. Você não gosta de ver ele seu sofrendo. Você preferia até sofrer no lugar dele. Não é assim? Não é a vontade de Deus que nós andamos assim. Deus quer que a gente viva muito, que a gente tenha paz. Os planos que você sonha, que você queria tanto realizar na sua vida, Deus quer realizar. Gente, Deus, hoje de manhã eu preguei sobre isso aqui. Deus é bom, Ele não é ruim. A Bíblia diz, provai e veja que o Senhor é bom. E Ele disse, né, que vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu, vos dará bens àqueles que vos pedirem. Pastor, mas por que às vezes parece que o negócio não acontece? É porque às vezes Jesus pediu a gente uma fé do tamanhozinho do grão de mostarda. Quem já viu um grãozinho de mostarda? Às vezes a nossa ainda é menor do que um grão de mostarda. Tem que crescer um pouquinho mais, tem que prestar mais atenção na palavra,
Para a fé crescer. Cada vez que você presta atenção, a fé vai evoluindo. E outra coisa, às vezes, é a impaciência. Deus, ele não é igual a gente. A gente, se Jesus andasse assim, pessoalmente do nosso lado, a gente, não sei se a gente ia ter paciência com Jesus. A gente ia ter paciência com ele. Porque Deus, para Deus, um dia com 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Muitas das vezes a gente é afobada, a gente pediu hoje, não aconteceu, então não quero mais, não vai acontecer mais, você está entendendo? Mas a prova da nossa fé é a paciência. Está escrito isso na Bíblia, entendeu? A prova da nossa fé é a paciência. Você pediu uma coisa, Deus está pedindo, você está orando, não desiste, Deus está trabalhando em cima daquilo que você está orando. Uma coisa eu vou te falar, porque eu tenho experiência com Deus. Quando você está orando a Deus, parece que o negócio não está acontecendo de jeito nenhum, pode esperar que o que Deus vai te dar é maior do que você está pedindo. É maior do que você está pedindo, é uma coisa boa. Aquilo ali é bom. Deus não dá nada estragado, Deus não faz nada pela metade, Deus não faz nada mal feito, Ele é Deus. Eu já tive milagres na minha vida que eu orava. Meu Deus, mas isso não vai acontecer, não. Parecia que nunca ia acontecer. Mas quando aconteceu também, eu fiquei chata, de boca aberta. Até pedi perdão a Deus, Deus me perdoou, porque teve alguns momentos em que eu até duvidei que o Senhor ia fazer, mas o Senhor fez bem feito, fez melhor do que eu esperava. Deus não faz qualquer coisa, Deus não dá qualquer coisa para você, não. Se é Ele que está fazendo, pode esperar uma coisa boa, né? Uma coisa que você vai. Lembra quando ele falou lá do pessoal lá, que estava passando um apertozinho lá no deserto? Ele falou assim: guarda os mandamentos do Senhor, porque a terra que eu vou botar vocês é terra boa, terra que manda leite e mel, coisa de primeira. Lá vocês vão comer sem escassez, lá o negócio é bom. Aí quando você tiver comido, bebido, você tiver edificado boas casas, ou seja, quando você começar a prosperar, as coisas começar a andar, guarda o seu coração para você não esquecer do Senhor. Porque às vezes tem pessoas que esquecem. Você está lá no fundo do poço, está ruim, ou pessoa fervorosa, aleluia, glória a Deus, você vai. Às vezes a pessoa, Deus bota, olha para o próprio dela, né? Aí vai lá, muda a história da pessoa, a pessoa esquece de Deus, aí já não vai mais por direito, já não ora mais como orava antes, entendeu? Humilha as pessoas, esquece que um dia você foi. Você está entendendo? Não? Tem que vigiar, pessoal. Vigiar. Eu andei muito por aí, principalmente depois que meu esposo faleceu. Eu tive um pouquinho de dificuldade na minha vida depois que ele faleceu. Às vezes eu ia no mercado e para mim que sou mulher, trazia do meu todo bolso pesado. Aí eu vinha parando no sol, entendeu? Parava para descansar. E teve até uma vez que teve até uma irmãzinha que ela também é pastora, ela estava vindo para a direção aqui de casa, aí ela parou no meio da rua: pastor, a senhora quer uma ajudinha? Não, te ajudo, bota aqui na minha bicicleta, ela estava na bicicleta, aí botou minha bolsa na bicicleta, trouxe até aqui na porta aqui. Aí eu falei: poxa, Jesus, Deus abençoe ela, porque estava pesada a minha bolsa. Aí rodou, aí Deus me abençoou um pouquinho, consegui fazer autoescola, aquela coisa toda, né? Meu esposo tinha deixado ele carne aí para mim. Daqui a pouco, graças a Deus, foi uma luta, mas eu comecei a dirigir. Aí um dia desse eu encontrei essa pastora que estava chovendo, e ela estava com o netinho dela, uma chuvaiada. Eu: irmã, entra aí, olha pro carro. Você vê, né? Aí ela botou o netinho dela dentro do carro, eu não veio não, mas eu já pertinho, está com guarda-chuva, leva só ele só. Eu falei: entra aí, não, tá bom, menino. Aí deixei o menino lá, por quê? Eu sei de onde eu vim. Aí às vezes a pessoa não me ajudou, mas é dano que se recebe. Aí depois eu andava aí, gente, a pé, um calor.
Daqui a pouco eu encontro um irmão, encontro uma pessoa, carro cheio de bolsa na rua, custa. O irmão, bota aí na mala do carro, aí vamos embora lá, te deixa em casa, não custa nada. Eu passei por isso. Aí às vezes a pessoa olha lá, é ruim, é meu carro não, mandei lavar onde? Não, para com isso. Vai morrer, o carro vai ficar para ali. Entendeu? Mentideza, Deus ficou olhando assim. Deus ficou olhando assim, né? Deus ficou olhando assim, Deus ficou olhando Deus. Assim. Esse pobre coitado não tinha nada outro dia, não. Entendeu? Agora está desse jeito aí, se sentindo melhor do que os outros. Igual o pessoal costuma falar hoje em dia, né? Se fui pobre, nem me lembro. Irmão, faz isso não. Aí a gente morre, a gente vai tudo comer um buraco. O troço fica por aí. Não vai levar o carro. Nem não vai levar o carro vai ficar para aí. Você viu bem se enterrar de carro? Entendeu? Não vai levar o carro. É igual meu esposo quando estava vivo, irmão, ele gostava de ajudar os outros com o carro. Gostava. Ele viu uma senhorinha na rua, aquela senhorinha, Ronaldo, você foi levar ela no outro dia em casa, lembra que ela fazia ali? Meu marido amava levar ela em casa, porque ela tinha uma pegadinha. Aí tinha dificuldade em voltar. Meu marido, não, entra aqui que eu te levo lá. Eu sei de onde ela mora, porque eu já fui lá levar ela em casa com ele de carro. Entendeu? Vira e mexe. Aí a pessoa falava, poxa, irmão, obrigada, é nada, esse carro é de Jesus. Esse carro é de Jesus, isso aí é para a obra mesmo. Entendeu? Mas tem gente que é uma mentideza, não pode nem contar. Irmão, é morte que eu tenho aí. Então a gente não pode esquecer de onde a gente veio. Né? Se você pode ajudar seu irmãozinho, não custa nada, irmão. Eu até a pé eu já ajudei, uma vez eu vi no sol quente, vi uma senhorinha lá de carro, no mercado, a senhorinha com a bolsa pesada. Eu disse, senhora, a senhora está indo para lá. Eu estava vindo a pé também. Nessa época eu não estava dirigindo ainda não. Me dá a bolsa que eu ajudo a senhora. Vai me ajudar? Eu falei, vou. Eu estava com pressa aquele dia. Eu sou uma preta. Pastor, só vivo com pressa. Só que a senhorinha, só que a pessoa idosa tem que ter paciência. A senhorinha anda devagarinho. Igual a tartaruguinha. Igual aquela, uma eternidade para chegar em casa do pai. E eu vim com ela devagarinho, com paciência, tá dando a bolsinha. Porque, irmão, se a gente não viver para ajudar o próximo, ele não vai viver para aqui, então. Às vezes eu engoí, a pessoa não fala nada para ninguém, não ajuda ninguém, eu estou esquisito, chega lá em cima, cadê teus ovos? Não tem nada lá. Entendeu? Aí eu vim devagarinho com ela no meio da rua. Então, ele está falando aqui, ó, ele quer que a gente tenha longos anos de vida e de paz. Deus quer que você viva em paz. Mas por que está dando tudo errado, que é uma guerra, irmão? Tudo é a fé. É quando você crê, você abre o seu coração, você não está entendendo, Deus me ajuda a entender. Deus vai te ajudar a entender de uma tal maneira que você vai compreender. Outra coisa, a palavra de Deus diz o seguinte, que a palavra de Deus são boas novas de salvação, pessoal. Boas novas, você vai vir para a igreja, a sua vida vai melhorar. Você está entendendo? Melhorar. E hoje eu estava explicando, presta minha atenção aqui, sobre a prosperidade. Pastor, é pecado uma pessoa ser cristão e rico? É pecado? Não é pecado. A Bíblia diz que até a riqueza é um dom de Deus. Se for da vontade de Deus que a pessoa seja rica. Pastor, por que uns são, outros não são? Gente, Deus, no dia do juízo, não vai entender tudo. Deus conhece o coração da gente. Quem pode ser, quem não pode ser. Acabei de falar, entendeu? Deus vai dando de acordo com ele tem. É igual nossos filhos. Filho é assim, né? Você conhece certinho os seus filhos. Entendeu? Quem é, quem não é, quem pode dar um pouquinho a mais, quem não pode, você conhece. Deus sabe o que ele está fazendo. Mas ele não vai desamparar ninguém, entendeu? Então, o que acontece? A riqueza não é um pecado, mas o amor ao dinheiro é. Não é pecado você ter o dinheiro, é pecado você amar ele. Acima de tem gente que ama tanto dinheiro que trai até Jesus, igual o Judas, né? Judas traiu até Jesus. Olha o que o amor do dinheiro fez o Judas, né? Fez ele errar o alvo.
Então o amor do dinheiro é um pecado, não a riqueza em si. Mas a gente não pode medir se nós estamos andando com Deus por causa de prosperidade, não. Você tem que olhar que você está andando com Deus pela palavra. Se você está indo de acordo com a palavra está te orientando. Porque tem gente que mede a salvação pela prosperidade. Ah, não, mas é porque eu sou rico, eu sou salvo. Não, nem todo mundo que é rico é salvo. Tem pessoas que têm dinheiro e é salvo. E tem pessoas que têm muito dinheiro e não é. Porque a palavra de Deus fala sobre o Lázaro e o rico. O rico já tem um nome, é rico, ele era rico, mas ele não era salvo. Fala sobre o Lázaro, tadinho, Lázaro nem que comer direito não tinha. Se você estivesse lá nessa história pessoalmente, você ia achar que quem é que estava aí com Deus ali? Quem era salvo ali? Me fala. Olha como é que a aparência engana. Talvez ia passar lá, se o Lázaro dissesse que ele era salvo, não, Jesus está comigo, ia ter rir dele. Caraca, o cara está ali me indigando, o cachorro lambendo ele está dizendo que está com Deus, né? Se não passasse, não fica cadê teu Deus? Então, rapaz, você está nessa pindaíba aí. Entendeu? Hã? Já o rico não, né? O rico é pessoal o quê? Aquele cara lá está trouxa. Deus está com ele, está vendo como ele está crescendo, mas era tudo o contrário. Era tudo o contrário. Um dia morreu o rico, morreu o Lázaro. O Lázaro, um anjo, veio, buscou ele e levou no seio de Abraão. Para onde foi o rico? Hã? O rico foi para o lado. E a riqueza ficou tudo para ele. Então, às vezes você quer medir a sua salvação pela prosperidade. Não. Você tem que medir a sua salvação pela palavra. Você está entendendo? De repente você não tem muita coisa na vida, mas você é salvo. Você morrer, vai direto para o céu. E aí, tem pessoas aí com carrão, para não sei o que a pessoa não quer nem se ouvir falar de Deus, não tem tempo para Deus. Ah, essa bobeira de igreja, mas não é saúde. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus, ele quer que a gente tenha tudo. O Senhor, nosso pastor, e nada nos faltará. Jesus quer que a gente prospere, que a gente seja salvo, que a gente tenha saúde, que a nossa família seja salva. Jesus é o ponto completo. Entendeu? É isso, que às vezes tem pessoas que têm muita riqueza, mas não têm saúde. Tem muita riqueza, mas não é salvo. Família ainda não é salva. Você está entendendo? Se Jesus chegar de repente aí, a gente tem que cuidar da nossa vida espiritual. A gente não sabe nem o dia nem a hora. A Bíblia diz que aquele dia, aquela hora virá como um ladrão. Vai ser rápido. Entendeu? Então, ele está falando aqui, ó. Porque eles aumentarão os seus dias e te acrescentarão anos de vida em paz. Lá no versículo 3, ele está dizendo aqui, ó. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata no seu pescoço. Escreve na tábua do seu coração. Você precisa pedir a Deus, né? Para você ser uma pessoa boa e fiel. Como o irmão ali estava falando agora de se corromper, no mundo a gente está cheio de corrupção aí, mas você tem que ser como Sadraque, Mesaque e Abednego, uma pessoa boa e fiel. E o diabo, ele faz de tudo para usar as pessoas, para provocar você a ser uma pessoa mal, igual a ele. Entendeu? O demônio usa a pessoa para fazer uma maldade com você e quer tentar sujar o seu coração para você ser mal também. Aí você não vai fazer isso, porque quem mora em você é diferente. Você está entendendo? Não, eu não vou pagar o mal com o mal, não, eu vou entregar na mão de Deus, vou perdoar essa pessoa. Você só tem a ganhar com isso. Você não precisa ser mal porque o outro foi mal. O outro foi mal porque você, de repente, não está tendo, né, o mesmo evangelho que você, ou Jesus não está muito presente na vida da pessoa, vai orando por ela. Você está entendendo? Mas você seja uma pessoa boa e fiel a Deus. Seja fiel a Deus, irmão. Porque Deus, ele disse o seguinte: os que me honram, eu honrarei. Você está entendendo? No seu devido tempo, você vai colher tudo que você está fazendo de bom.
você está aprontando de bom, e a tua fidelidade a Deus, Deus não vai falhar. O José, ele tinha tudo para perder a paciência lá e não ser mais fiel a Deus, ele ser mal com os outros. Se o José passou por certas situações, se deixasse, ele não ia ser nem fiel nem bom, porque primeiro ele foi vendido pelos irmãos, jogaram ele no calabouço, depois ele foi parar no Egito, né? Aí lá, tadinho, começou a prosperar, começou a dar tudo certo. Imagina, o que o cara ia pensar lá dentro? Quer saber, eu desisto de ser bom com os outros, não sou mais bonzinho com ninguém. Fui bom com meus irmãos, me jogaram no calabouço, me venderam. Fui bom lá acho que foi Potifar, né, mulher de Potifar. Fui bom com Potifar, que eu não quis tocar na mulher dele e vim parar aqui preso. Ah, não vai ser mais bom, entendeu? Ele tinha tudo para se revoltar, para ser fiel a Deus, mas ele permaneceu, ele guardou isso aqui, a benignidade e a fidelidade a Deus, ele continuou fiel. E o que Deus fez com ele? Tirou ele da prisão para governador do Egito. Até o Potifar e a mulher dele teve que comer da mão do José. Os irmãos dele teve que comer da mão do José. Irmão, olha o que Deus faz quando a pessoa é fiel, permanece fiel. Entendeu? Então, guarda isso, a benignidade e a fidelidade. Deixa os outros chamar de bobo, de trouxa, porque às vezes acontece isso. Você ficar nessa aí, ó. Aí, Getúlio não vai para a igreja, Getúlio não precisa obedecer a palavra, como é que ele está vivendo? Ela comprou 3 carros, não vai por isso não, porque isso aí não significa que a pessoa salva não. Só morre, fica os carros por aí. Já pensou o Lázaro rico lá do outro lado? O Lázaro deve ter olhado ele lá, rapaz, o que eu escapei? Eu sofri lá embaixo, não foi melhor eu ter sido fiel. Valeu a pena ser fiel, porque onde o cara está agora? Por quê, irmão? Ele ainda bem que eu não passei por lado dele. Ele deve ter ficado todo feliz de ter sido fiel a esse, entendeu? Aí ele disse aqui, e o que você vai fazer? Ó? E acharás graça, não é isso? Sabe o que é graça? Tu vai achar um favor que... Natália, você tem que arrumar mais um pouquinho, fazer um favor, não? De água, né? Um favor. Sabe o que é graça? É um favor que a gente não merece. A gente não merece, mas Deus faz porque nos ama. Entendeu? Você vai achar graça, se obedecendo isso aqui, você vai achar graça diante de Deus e diante dos homens. Mas por que diante dos homens? Às vezes Deus usa pessoas para fazer coisas com você não entende. Você está entendendo? Às vezes Deus usa pessoas para te ajudar. Você fica assim, do nada que a pessoa vai me ajudar, do nada não. Você está agradando a Deus, então Deus está achando graça diante dos olhos de Deus e dos homens. Deus usa as pessoas para te ajudar. Obrigada, tá? Aí ele está dizendo, ó, e acharás graça e bom entendimento, não é isso? Aos olhos de Deus e dos homens, não é isso? Gente, agora que é a hora da verdade. Porque a gente vai para o 5, Provérbios 5, 3, versículo 5, é esse versículo aqui que eu quero que você preste bem atenção, no 5, preste atenção nesse aí. Aí ele está dizendo aqui, é para você fazer o quê? Confia no Senhor, não é isso que ele está dizendo? De todo o seu coração. Vamos dar uma paradinha aqui. Parece ser fácil isso aqui, mas não é. Você tem que confiar em Deus. Ele não está mandando você confiar nele normalmente, não. Ele está mandando você confiar de todo o seu coração. Não pode ter um pedacinho assim que você duvida. Você entendeu? Às vezes você confia em Deus, mas no meio de que confia desconfiando. Mas eu bem, Deus, o Senhor até falou, mas eu já orei. Pelo tempo, se tivesse que acontecer, não tinha acontecido, mas você não pode fazer isso. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: essa é a confiança, não é desconfiança, a confiança que temos nele. Nele quem? Na palavra. Porque a palavra de Deus, ela não pode mentir. Deus disse assim: eu sou o Senhor e não
não mude. É impossível que Deus minta. Isso aqui é a palavra de Deus, não tem como Deus mentir. Deus não é homem para que minta, não fica uma coisa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Então, o que acontece? É impossível que Deus está mentindo. Então Ele está falando, essa é a confiança que temos nele. Nele quem? Na palavra. É a confiança que você tem na palavra. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele ouve. E se sabemos que Ele ouve, sabemos que alcançaremos as nossas petições. Não está escrito que alcançamos, está escrito que alcançaremos. Então, se você está pedindo a Deus algo, é da vontade dele, Ele vai fazer na sua vida. Você tem que crer nisso. Porque às vezes a gente ora a Deus e a gente olha a circunstância não está vendo nada. Eu tenho que pagar uma dívida, pastor, amanhã de R$1.000, mas eu não tenho R$1 no bolso. Eu também não tenho como, minhas contas estão zeradas, eu também não tenho uma previsão de pegar um dinheiro, eu não estou vendo nada. É nessa hora que você tem que confiar em Deus de todo, porque você não sabe de onde aquilo vai vir, mas você sabe que Deus vai fazer, porque Ele prometeu. Ele disse, tudo quanto pediu o Pai em meu nome, eu farei. Todo aquele que pede, recebe. Você pediu a Deus em nome de Jesus? Pediu. Então Ele tem que fazer, Ele tem que cumprir, porque é a palavra dele. Ele disse, eu velo sobre a minha palavra. Eu velo sobre a minha palavra, eu vigio a minha palavra para ela se cumprir. Mas pastora, me explica aqui, como é que Deus vai fazer? Aí é com Ele. Da onde que vai surgir? Também, a gente sabe que vem do alto, vem dele. Mas vai cair do céu, alguma coisa Ele vai vir do céu, alguma coisa Ele vai usar alguém aí na terra, alguma coisa mas Ele vai fazer. O interessante com Deus é justamente isso, gente, que fé não é uma coisa natural que Deus está fazendo, natural é você que está fazendo. Está entendendo? Natural é você que está fazendo. Senhor, eu estou orando a Deus, que em nome de Jesus, amanhã eu vou lá buscar um dinheiro no banco, abençoa que dê tudo certo. Você vai lá pegar o seu dinheiro no banco, isso é uma coisa natural. Fé é quando tu não tem aonde pegar, entendeu? Fé é diferente, aí Deus entra no impossível. O possível você já faz, entendeu? O possível você faz, o impossível é que entra Deus. Fé é quando você não tem onde pegar, você não tem ideia que você vai fazer, isso que é fé. Lembra do Moisés, com o pessoal, quando eles chegaram lá na beira do Mar Vermelho? Veio aquele exército de Faraó, e agora? Para onde a gente vai? Até ele chegar ali, Deus não se entendeu, deixou eles andando, eles sabiam o que tinha que fazer, era possível para eles. Deus deixou lá caminho. Quando chegou ali que não tinha mais para onde ir, aí é que Deus entrou em ação, no impossível. Aonde não dava mais para eles, é onde Deus agiu. Aonde acaba para você, aí é a hora de Deus agir. Aí Deus está só começando. Entendeu? Quando você acha que não dá mais, não, para ele acabou. Agora já... E às vezes, Deus é assim, se Ele vê que você não está confiando nele de todo o coração, você está confiando mais em você, ou nos seus métodos, né? Aí sabe o que Ele faz? Às vezes Ele deixa você tentar tudo que tem direito. Ele fica só te olhando. Aí você vai lá, tenta de um jeito, tenta de outro, tenta de outro, tenta de outro, tenta de outro. Quando acaba o jeito, todo isso, meu Deus, eu não tentei de tudo. Desiste. Aí sabe o que Ele fala? Você já tentou de tudo, mas sozinho, do seu jeito. Em vez de você confiar em mim, você tentou de tudo. Já está cansado, não tem mais jeito? Não. Não tem, Deus, não tem mais.
Então, posso resolver agora? Entendeu? Posso resolver agora? E se ouça? Aí ele vai lá e resolve. Tá vendo? Para mim, isso é fácil. Confia em mim. Entendeu? Porque às vezes nós confiamos mais em nós mesmos, confiamos mais. É que nem meu pastor fala, a gente às vezes confia mais no banco do que em Deus, sabia? Mas explica-se assim. Você vai lá depositar um dinheiro no banco, o pastor já pregou isso aí lá. Você deposita o seu dinheiro lá, o que você faz? Pega um banquinho, senta do lado de fora e fica ali a noite toda. Não vou ficar aqui. Vai ter um assalto aqui, o pessoal lembra muito dinheiro. Você faz isso? Não. O seu depósito de Deus, você vai correr para cá, né? Ou você fica a noite toda para cá, meu Deus, será que meu dinheiro está lá no banco? Ai, se entrou alguém lá e roubou o dinheiro, você fica assim? Também não. Você deposita o dinheiro lá, fica tranquilo. Só vai levar daquele dinheiro no seu lugar. Cadê o dinheiro? Está guardado lá no banco. Mas com Deus, você entrega uma coisa na mão de Deus e você fica, meu Deus, é amanhã ainda não. Você está entendendo? Até agora nada. Quer dizer, você confia mais no banco do que em Deus. Mas se você botou na mão de Deus, Deus está cuidando. É porque você quer ver. Você quer ver o que Deus está fazendo. Deixa eu ver o que Deus. Não, ele não vai te dar essa confiança de você ver como é que ele está fazendo. Esquece isso. Por isso você tem que confiar em Deus. A única coisa que ele vai dizer para você é você confiar nele que ele está fazendo. Você tem que esperar. Já viu aquelas pessoas impacientes quando você está com fome? Você não tem muita paciência de esperar. Toda hora você vai na cozinha, mas já está pronto. Está quase. Mas não fica pronto logo, não. A gente às vezes com Deus, entendeu? Você botou na mão de Deus, mas você fica bem paciente. E ele está falando você confia nele, em Deus. É como, pessoal? De todo o seu coração. Para de achar que está muito difícil, que não tem como, que Deus não. Irmão, eu já passei por isso. Antigamente, eu tive uma época da minha vida que eu nem dormia direito. Meu Deus, eu estou isso, né? E Deus falando, Fabiano, eu já fiz tanta coisa na tua vida, você não pode confiar em mim, não. Entendeu? Não, meu Deus, mas não sei o que, meu Fabiana. Você vai dar um troço aí? Entendeu? Quando chegar a bênção, cara, tá durinha. Hoje, eu estou igual aquele louvor. Tem um louvor que fala assim, como é que é, Natália? Já consigo descansar nas ondas de um bravo mar, não é isso? Tem um louvor que fala sobre isso, já consigo descansar nas ondas de um bravo mar. O negócio está pegando, eu vou pular. Deus vai fazer, mas como? Não sei. Entendeu? Eu sei lá como é que é, eu sei que vai acontecer. Eu já aprendi a descansar. Descansar no Senhor é isso. Você entregou na mão de Deus, descansa em Deus. Se alegra, canta um louvor. Tem gente que orou a Deus, mas parece que nem orou. A pessoa continua aquele desespero. Meu Deus, que vai morrer, que não sei o quê. E eu estava até dando um exemplo da Ana. A Ana da Bíblia, ela chegou lá no templo, ela estava orando, ela chegou mal. A Bíblia diz que ela até falou lá com ele, né? Eu sou uma mulher tribulada de espírito, estou sofrendo, angustiada, né? E ela chorou, ela estava tão mal, tadinha, que o sacerdócio até pensou que ela estava bêbada. De tanto que ela estava, sabe? Angustiada, né? E ela abriu o coração, ela rasgou o coração lá para Deus. O caso de Ana também era um caso possível, porque ela era estéril. Entendeu? Era estéril, não tinha como ela ter filho, pela lógica da ciência, né? E ela abriu o coração para Deus, ela fez aquela oração. E depois que ela fez aquela oração, que ela saiu do templo, a Bíblia diz que o semblante dela não era mais triste. Ela comeu, porque vai ver que às vezes tem pessoas que andam tão preocupadas, tão ansiosas, que a pessoa nem comer direito não come. Ela está preocupada, o que ela vai comer amanhã e não come hoje. Tem que comer hoje. Não, mas por que você não jantou? Não estou preocupada que eu vou comer amanhã. Não, você vai ficar ratítico. Por que você não come hoje? Tem que comer hoje. Por que você não come hoje? Da manhã
até falou, quem guardar vai estragar. Estragou o cara lá, olhudo lá. Não, pode ser que amanhã não tem. Não, eu já vou garantir o meu. Quando ele abriu lá amanhã, tá tudo bicho, tá tudo verme. Entendeu? Porque todo dia Deus... Pastora, por que Deus não deixou eles estocar um maná no meio? Porque Deus estava ensinando aquele povo a confiar nele. Por que Deus não me dá logo um dinheiro para me fazer uma boa compra? Todo dia ele fica mandando os pouquinhos para entender, está te ensinando você a confiar nele. Porque o Deus que deu para você ontem vai dar hoje também. É o Deus de ontem, de hoje e o Deus de amanhã. Às vezes tem isso também. Depois que você estiver bem confiante nele, agora sim, vamos ser só amar, que agora eu entendo que você confia em mim. Entendeu? Ele está ensinando o povo a depender dele. Como a Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Está ensinando a obediência. Um já desobedeceu, pegou aquele montão lá. Entendeu? Porque de fome ele não estava morrendo, mas ele estava no meio lá, desobedeceu a Deus. Então, ele está dizendo aqui, vamos lá. Confia no Senhor. Oi, mãe, Deus abençoe, a paz, também te amo. Confia no Senhor de todo o teu coração, e é para você fazer o quê? Não te estribe no teu próprio entendimento. Sabe o que é se estribar, pessoal? Se apoiar. Se estribar é apoiar. Não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie naquilo que você acha que está certo. Sempre vai dirigido pela palavra. A Bíblia diz que é para você consagrar todos os seus planos ao Senhor e você será bem-sucedido. Não vai por aquilo que você acha que está certo, não. Eu orei a Deus, Deus não me deu, eu vou pegar um dinheiro com as lotas, você está fazendo errado, você tem que esperar, orou, espera no Senhor. Não vai tomando decisão assim antecipada, precipitada, sem a direção de Deus. Você está entendendo? Até para você ir no lugar, você tem que orar a Deus. Às vezes a gente não sabe, pode ser um livramento que Deus está te dando. Tem gente que muita pessoa reclama, porcaria, fui não sei aonde, furou meu pneu na hora desse irmão, não reclama não. Às vezes furar o pneu foi tão livramento que Deus te deu, você não passar naquela hora. Deus sabe o que faz, entendeu? Não se estriba no seu próprio entendimento. Igual ontem eu tinha que sair, resolver um negócio. Aí eu orei a Deus, falei com Deus. Aí, houve umas outras circunstâncias durante o dia, não deu para me sair. Eu também não vou reclamar, porque de repente não era de Deus. Se eu orei e não deu para mim, Deus sabe o que está fazendo. Mas de repente não era para mim hoje. Você está entendendo? Tem pessoas que não entendem isso. Aí ele está dizendo aqui, confia no Senhor e não te apoie naquilo que você entende que está certo, não. Vai pela palavra. Pela palavra você não vai errar. Por isso que Jesus falou assim, eu sou o que? O caminho. Ele é o caminho. Se você for por ele, você vai chegar lá. Aí ele está dizendo aqui, e não se estribe no seu próprio entendimento. Reconhece em todo o seu caminho. Acabei de falar isso aqui. O que é reconhecer o Senhor em todo o seu caminho? Tudo você ora a Deus. Pede uma direção a Deus. Deus, eu devo ir, eu não devo ir. Eu devo comprar isso aqui, eu não devo. Tudo você... E, gente, isso é uma experiência minha com Deus. Tá? Tudo eu oro a Deus. Porque eu já quebrei muita cara de ir assim, as orelhadas, sem orar, e depois eu vi. E Deus falou para mim, também você nem me perguntou nada. Se eu sair fazendo. Entendeu? Aí ele está dizendo aqui, reconhece em todos os seus caminhos. E o que ele vai fazer? Ele vai endireitar suas veredas. Pastor, o que é endireitar vereda? Vereda é caminho. Ele vai endireitar seu caminho, endireitar a sua vida. De repente tem coisas da sua vida, ou áreas da sua vida, ou uma área da sua vida que precisa ser consertada. Você está entendendo? Pastor, graças a Deus nessa área eu estou bem, mas essa aqui eu tenho que consertar um pouquinho meu casamento, eu tenho que consertar um pouquinho minha saúde, ou a minha prosperidade, não sei, ou a família que eu quero que se converta. De repente tem uma área da sua vida que precisa se consertar. E ele está falando que você reconhecer ele em todos os seus caminhos, que ele vai endireitar as suas veredas, ele vai endireitar o seu caminho. E aí ele disse assim, vamos lá.
sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme a Deus e aparta-te do mal. Eu preguei isso aqui cedo hoje. Nós, na escola do Espírito Santo de Deus, a gente vamos subir para a glória aprendendo, gente. Não existe, não, já sei, não existe, não. Todos os dias a gente aprende um pouquinho. Você está entendendo? É igual eu sou uma pastora, mas eu como praticamente, eu como a palavra de Deus, eu ouço muita palavra de Deus. Eu ouço a palavra do meu pastor, eu medito, eu leio Bíblia, eu tenho que ter a palavra, eu não posso achar assim, já sei já. Não faça isso. Às vezes Deus está querendo te usar um pastor e a pastora para te dar uma direção, você vencer uma situação, e às vezes você não ouve porque você acha que já sabe. Deus está querendo te orientar o que você vai fazer para você vencer aquilo ali. Você está entendendo? Não funciona assim. Você vai ver a vida de Moisés, a vida de Davi, a vida daqueles homens lá de trás, eles sempre consultavam a Deus. Mesmo eles sendo profeta, alguns dois, eles sempre iam lá e consultavam a Deus. Senhor, eu devo ir? Eu não devo ir. Devo fazer desse jeito? Eu não devo. Porque a gente precisa consultar o Senhor. A gente não podemos achar que a gente já sabe. Não, já sei, não precisa saber mais nada, não. Não faça isso. Glória a Deus. Ele está dizendo aqui, não seja sábio aos seus próprios olhos. Não, já sei, não precisa explicar, não. Não faça isso. Escuta o que Deus está te falando. Aí ele diz, não sejais sábios aos seus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Tudo aquilo que é para o seu mal, você foge disso. Tem gente que só chega perto de você para meter o mal nos outros, tem gente que chega perto de você para te dar mau conselho. Vamos lá, o que tem? Tem cristão, mas tu não é bobo, que seu irmão, não vai nessa não, se aparta do mal. Gente, eu sou uma pessoa que eu ouvi aquela parte do livro de Jó, né? Que ele era um íntegro, fiel, e o que ele fazia? Desviava-se do mal. Ele está falando você se afastar do mal. Eu sou uma pessoa que eu fujo do mal. Se vem uma pessoa me dar um conselho fora da palavra, amém, mas, entendeu? Vem a pessoa falar mal do pastor Zequinha, do fulano de tal, irmão, foge dessas coisas, olha para o alto. Jesus, ele disse o seguinte, buscai as coisas que são de cima, não da terra. Porque isso aí é amar, você prende, você faz você perder seu tempo, atrapalha suas bênçãos. Não, esquece, o fulano está fazendo errado, vamos orar por ele, orar por ela. Você fica olhando só a vida dos outros, a sua fica ali travada, entendeu? Ih, o Jequinho xingou nele, o Bernardino mentiu. Não, a gente não é Jesus para consertar, a gente vai orar. Jesus conserta, deixa para lá, entendeu? Senão a gente vai ficar tentando consertar os outros, daqui a pouco quem está torto é a gente. Entendeu? Senão não olha para Jesus, o pessoal olhando para o pessoal, daqui a pouco quem está torto é a gente, aí dá luz. Aí a gente vai precisar de alguém para consertar a gente também. Então, ele está falando aqui, não seja sábio aos seus próprios olhos, mas aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a sua renda, tudo aquilo que rende a você. E o que vai acontecer? Só a promessa de Deus. E se encherão os teus celeiros, abundantemente transbordarão de mosto os teus lagares. Pastor, mas eu não tenho celeiro. Claro, irmão, a gente está falando de época diferente. A palavra de Deus é a mesma, mas é que naquela época o pessoal juntava celeiro. Porque não tinha aquele negócio de auxílio emergencial, Bolsa Família, pensão, seu pagamento, seu salário. Não, lá antigamente era tudo plantação. Entendeu? Vamos trazer isso aqui para hoje em dia. Se encherão o teu celeiro, você vai prosperar. Se encherão os seus armários, sua geladeira. Quando você põe Deus em primeiro lugar na frente, ele diz: os que me honram, eu honrarei. Ele está mandando você fazer o quê? Honra ele. Não é isso? E ele está dizendo: se encherão os teus celeiros, abundantemente transbordarão de mosto o seu lagar. Filho meu, não rejeite. De novo ele está chamando de filho, né? Não rejeite a correção do Senhor, nem te enoje
antes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem Ele ama. Quando você está fazendo um negócio errado, tem gente que fica meio chateado, vai para a igreja, né? Porque Deus usa lá o pastor para corrigir a pessoa no negócio que está fazendo errado. Mas quando Deus usa alguém para corrigir a gente, é porque Ele ama também. Você corrige seu filho por quê? Porque odeia ele? Se você vê seu filho fazendo alguma coisa errada, que tu sabe que aquilo ali vai prejudicar ele, a criança vai lá e fica dedinho na pomada. Não faz isso não. Você está corrigindo ele para quê? Não é por mal, né? Vai lá botar o dedinho no fogo na panela, não pode mexer na panela. Você sabe que mexer lá, a criança vai se queimar. Então você corrige porque você ama, é igual Deus. E você está fazendo um negócio errado, pega um caminho errado, Deus vai usar lá o pastor está corrigindo você. Você tem que agradecer a Deus por isso. Porque se Ele te corrige é porque Ele te ama. Senão Ele não ligava nem para você. O Saul, quando Deus desistiu mesmo de Saul, o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus não falava mais com Saul. Nem diretamente, nem pelo profeta, Deus não falava mais com Saul. Aí daí, pastor, então se Deus usa pessoas para falar com você, ele não desistiu de você não. Entendeu? É que Ele se importa com você, isso é um bom sinal. Se Ele não ligasse, Ele nem falava mais. Então tá, vai lá e faz o que você quiser. Entendeu? Aí ele está dizendo legal, porque o Senhor, Ele repreende aquele a quem Ele ama, assim como o Pai ao filho a quem Ele quer bem. Bem-aventurado, que é feliz, né? O homem que acha sabedoria e o homem que adquire o quê? O conhecimento. Você é feliz quando você acha sabedoria. E eu estava explicando hoje de manhã. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não adianta também eu tenho 10 cursos de não sei o quê, tem mais não sei o quê, tem mais não sei o quê, e eu digo que eu tenho muito conhecimento, mas eu não temo a Deus. Você está entendendo? Aí quer dizer, por que está me adiantando aquilo tudo se eu não estou tendo? Então eu estou tendo uma sabedoria minha, do homem. A do Senhor é quando eu começo a temer a Ele, aí eu estou começando a ser sábio. O temor do Senhor é o princípio, é um provérbio, isso é o princípio da sabedoria. E o que é temer a Deus? Eu vigio. Não, isso aqui eu não vou fazer porque Deus não aprova isso. Jesus já falou pela palavra dele que isso é errado, porque vem alguém te chamar para fazer um negócio, que isso, irmão? Não é nada a ver, tal. Ele não beira, todo mundo faz. Você sabe que aquilo ali está errado, Jesus fala para você não fazer, então não vou. Irmão, você quer ir? Vai lá para você, não vou. Você teme a Deus. Você está entendendo? Você vigia para você não sair da palavra. Então, esse é o princípio da sabedoria. Quem acha sabedoria, a Bíblia diz que ela é a mercadoria. Só sabedoria é mais valiosa do que o ouro puro. Mas por quê? Porque, irmão, o que Deus pediu? O que Salomão pediu a Deus? Sabedoria. Eu já vi um tempo atrás aí, eu vi uma entrevista de um homem que era mais rico do mundo. Do mundo, você imagina. Esse cara era mais rico do mundo, o cara ficou pobre. Pobre mesmo de novo. Ué, mas por quê? Ele tem acredito, mas certamente ele não tem sabedoria para lidar com aquilo ali. Quem diz que você tem alguma coisa, mas você não tem sabedoria? E eu já vi um rapazinho, ele estava contando testemunho, que ele vendia bala nos ônibus. Mas ele foi pedindo sabedoria a Deus. Hoje o cara é empresário. Ele tem fábricas de bala, uma bala de tudo quanto ele tiver, entrega até em casa. Tudo. Mas porque ele tem sabedoria. Não adianta, mas se eu fosse muito rico, mas se você não tiver sabedoria para administrar aquilo ali. Tudo é sabedoria, tem que ter sabedoria. Eu queria casar com a Juquinha, o sonho da minha vida é casar com ela, mas se você não tiver sabedoria para lidar com ela, daqui a pouco vai dar ruim. Entendeu? Tudo você tem que ter sabedoria do seu casamento, dos seus filhos. Tudo.
abençoe no seu trabalho. Meu irmão ali, né, que ele falou, se ele não tivesse tido sabedoria no trabalho, talvez tivesse perdido lá no meio do pessoal. Então, tudo tem que ter sabedoria. Se não tiver sabedoria, então tem que pedir a Deus. O temor do Senhor precisa da sabedoria. Glória a Deus. Vamos orar então, pessoal, em nome de Jesus, para a gente ir embora, tá? Olha, sábado que vem, eu estou convidando todo o pessoal para vir aqui, às 18 horas, a gente vai ter um culto jovem. Não é mais só para jovem, não, gente, é para todos. Vem para cá, sabe por quê? Às vezes Deus pode colocar no seu coração, a Natasha, ela vai ministrar a palavra, né? Porque é o que lidera os jovens aqui na igreja. Mas às vezes, claro que a gente não tem muito tempo, mas você que sente no coração de dar um versículozinho, entendeu? Não é muito falar que você vai ser ouvido, mas às vezes é breve, porque é muita coisa para fazer, mas mesmo que seja rápido. Ah, mas eu não sou jovem, mas às vezes você tem uma experiência, eu já fui jovem, da idadezinha deles, né? Aí você tem uma experiência, um versículo, alguma coisa que você pode falar que vai ajudar o jovem até o testemunho. Glória a Deus, amém? A gente vai estar aqui às 18 horas, né? Sábado que vem, amém? Então vamos orar então em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus, agradecer o Senhor por essa palavra, por esse ensinamento, né, do Teu Espírito Santo, aonde, Pai, eu creio que em nome de Jesus, o Senhor falou algo no coração dessas pessoas, porque o Senhor falou que assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes farás o efeito a qual foi enviada. E eu peço, Senhor, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha ajudar essas pessoas. Eu não sei o que elas precisam, eu não sei a necessidade delas, mas o Senhor sabe. E mesmo que essas pessoas estejam passando por algo que parece que é impossível, parece que não vai acontecer mais, o Senhor é o Deus do impossível. Opera o seu milagre na vida dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Oh Deus, o Senhor é Deus, o Senhor não existe nada impossível para o Senhor. Eu estou paralisando toda a ação do mal e exigindo que saia da casa, da família, da prosperidade, da saúde, de todas as áreas da vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, eu ordeno que saia e não volte mais. Pai, em nome de Jesus, eu sei que no mundo espiritual nada é em vão. Se o Senhor trouxe essas pessoas aqui, que o Senhor enviou a sua palavra, é que dentro dessa palavra o Senhor quer operar um milagre na vida delas. Que em nome de Jesus elas possam confiar no Senhor de todo o coração e o milagre delas venha acontecer. E urgente, Pai. Tem pessoas que estão esperando, mas o Senhor vê que já não está dando mais. Teve uma hora que o Davi chegou até o Senhor e pediu: Senhor, apressa-te. Apressa-te em me socorrer. Tem pessoas que já têm correr depressa, Pai. Precisam urgente da tua ajuda. Ajuda essas pessoas em nome de Jesus. Não só esses que estão aqui, mas que estão pelo Face, pelo YouTube, em nome de Jesus. É assim que nós oramos, agradecemos o Senhor com a glória do seu nome. Eu peço, Senhor, que o Senhor receba aí dízimo, oferta, se entregue no seu altar. E o Senhor diz que eu honrarei. Senhor, cubra essas pessoas com teu manto sagrado, teu manto de justiça, e leva eles em paz para casa. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Sejam assim seja. Amém? Glória a Deus. Que amém já significa assim seja, né? Gente, desejo aí uma boa noite, seus irmãos. Eu vou estar descendo aqui.